Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. E hoje vamos falar aí do material do 8º ano, a aula 11 e 12. Mas primeiramente, vou falar meu nome é Ana Laura, sou formadora EFAP. Estou agora também à frente dos ATPCs de robótica, junto com a equipe da COPED. E vou fazer minha autodescrição. Hoje estou utilizando aí uma camisa preta, com algumas imagens em branco, um colete preto, uma calça jeans preta, tênis preto no pé. Sou uma mulher clara, de olhos verdes, uso óculos, estou hoje com o cabelo preso. Meu braço direito é fechado em tatuagem, meu braço esquerdo eu estou com um relógio. Bom, então vamos falar aí do que interessa, que é o material digital do 8º ano, né, a aula 11 e 12. Vamos olhar aí nosso cronograma. Então, hoje a gente está aí na semana 6, a gente está vendo aí a aula do 8º ano, a aula 11 e 12. Na semana 7, a gente vai estar aí trabalhando a aula do 6º e 7º ano, que é a aula 13 e 14 do 6º e 7º ano. Ok, pessoal? Bom, vamos para os nossos aí objetivos. A gente tem como objetivo aí apoiar os professores na elaboração prática dos conteúdos digitais de robótica e proporcionar aí para vocês algumas estratégias de aplicação em sala de aula desses conteúdos, ok? E a gente tem aí o foco da aula, que é a aula 11 e 12, o tema é o jogo pedra, papel e tesoura, né? A gente vai trabalhar um pouquinho da questão de variáveis, o acelerômetro, as estruturas condicionais. Então, nossos estudantes vão estar trabalhando aí a partir desse jogo pedra, papel e tesoura no microbit, ok? E vocês ficam aí com as habilidades do escopo sequência, né? E as habilidades do material digital. E você, professor, já pegou o seu material? Bom, professores, só para relembrar, estamos trabalhando aí a aula do 8º ano, aula 11 e 12, o jogo Pedra, Papel, Tesoura, que é um jogo super conhecido por nós, né, adultos, e também pelas crianças. O que é interessante aí é que nossos estudantes possam pesquisar um pouquinho mais a fundo, o material já traz essa pesquisa. Então é interessante que nossos estudantes possam aí também ter curiosidade para saber de onde surgiu. Então, trazer dicas, curiosidades, e eu trago como sugestão para que vocês criem aí um storytelling com esses estudantes, ok? Para que eles tragam aí as curiosidades, para que eles tragam dicas, ou para que eles criem até histórias. E esse storytelling ele pode ser construído em um mural digital ou um mural desplugado. E se vocês forem fazer um mural digital, eu trago como sugestão que vocês façam no Padlet, tá? Nessa ferramenta digital, para construir murais aí digitais. É interessante também essa aula, porque ao final, nossos estudantes eles vão jogar o pedra, papel, tesoura no microbit. Então, eles vão fazer essa programação do jogo no microbit. E para que eles possam fazer essa programação, eles vão ter que aprender aí 3 conceitos, que seria a questão da variável, o que é uma variável, o acelerômetro, o que é um acelerômetro, e a questão da aleatoriedade. Então, a gente vai trabalhar esses 3 conceitos. Para a programação, professor, eu vou te dar uma dica, tem o vídeo, tá? Tutorial, certo? No pedra, papel, tesoura, no CMSP. Então, do lado, na hora que você abre aí para achar a aula, do lado vai aparecer aquele vídeo, uma caixinha escrito tutorial. Ali você vai ter toda a programação de como fazer esse jogo no microbit, ok? Então, você pode estar estudando essa programação antes da aplicação desta aula, ok? Bom, vamos lá. Para dar continuidade, a aula traz aí para que vocês retomem alguns conceitos, relembrem alguns conceitos com nossos estudantes, que seriam aí os laços condicionais e as variáveis que já foram trabalhadas nas aulas anteriores, ok? Eu trago como sugestão aí que vocês façam perguntas dirigidas e trabalhem a técnica Mostre-me e a técnica Todas as Mãos. Tá? E dividam a sala em grupos pequenos para trabalhar. Professor, outra dica, se você for baixar essa aula do repositório, tá? No centro de mídias, no AVA, quer dizer, você vai ver que eu coloquei várias anotações embaixo desse slide, ok? E daí tem várias perguntas que vocês podem utilizar aí para fazer o quê? Para fazer esse quiz com os estudantes, ok? E também tem a explicação da técnica Mostre-me e também tem a explicação da técnica Todas as Mãos, de como vocês vão aplicar com os estudantes essas técnicas, ok? E para fazer o quiz, eu trago como sugestão 2 plataformas, ou o Kahoot, ou então a plataforma Quizzes, para vocês trabalharem aí essas perguntas dirigidas, relembrando aí a questão dos laços condicionais e das variáveis que traz aí no material digital. Daí a gente vai entrar nos 3 conceitos dessa aula para trabalhar a questão do jogo pedra, papel, tesoura. Então, a gente vai primeiro apresentar o conceito de variável, ok? Então, o que nossos estudantes precisam saber? Que a variável na programação tem grande importância para armazenar valores, armazenar informações, ok? Então, elas armazenam informações temporariamente, elas podem ser comparadas a gavetas, ela tem um nome, que é o identificador, e ela tem a mudança de valor. Que mudança de valor que seria essa? Eu posso mudar o que tem dentro dessa variável. Então, eu tenho uma variável de idade, certo? Onde eu coloco lá o nome e a idade de todas as pessoas.
essa idade muda com o passar dos anos, não muda? Então vai mudar esse valor. João tinha 10 anos, mudou, ele fez aniversário e foi para 11, então essa variável ela vai poder mudar de valor, ok? Algumas são fixas, outras podem mudar de valor também. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês trabalhem com materiais concretos, certo? Então, leve caixa com etiqueta, peça para eles colocarem informações dentro dessa caixa, depois eles vão trocar essas informações. Isso vai dar para que eles consigam compreender o que é uma variável. A variável é uma programação onde eu coloco aí informações. Na hora que eu vou programar, meu computador vai entender, vai buscar essas informações, ok? Bom, depois eles vão ter que entender aí o que é o acelerômetro. No jogo pedra, papel, tesoura, eu faço a simulação com o braço, não faço? Para que eu possa aí colocar a minha escolha, se eu vou colocar pedra, se eu vou colocar papel, se eu vou colocar tesoura. No microbit, a gente vai precisar trabalhar com o acelerômetro, certo? Então, o acelerômetro ele vai servir para identificar esse movimento do microbit, ok? Então, vamos lá, o que é um acelerômetro? É o sensor que mede a movimentação. Então, ele detecta inclinações e acelerações. E a gente tem o microbit, né, o acelerômetro dentro do microbit. Então, ele vai mostrar dentro do microbit aonde fica esse acelerômetro, ok? E como que funciona um acelerômetro? Ele trabalha aí pelo princípio do quê? Da inércia, ou seja, a resistência de um corpo à mudança de movimento. Então, ele vai detectar aí as variações, né, as inclinações para frente, para trás, para cima e para baixo. Ele vai conseguir detectar essas movimentações. E eu trago como sugestão a gente trabalhar com o dia a dia também. Então, onde a gente vê acelerômetro funcionando? A gente vê nos drones, a gente vê na tela do celular, sabe quando a tela rotaciona? Então, a gente vê na tela do celular. A gente vê nos jogos de Kinect, ok? Que ele vai detectar a movimentação do corpo de quem está jogando. E no airbag do carro. Também a gente consegue ver a questão do acelerômetro, na hora que ele dispara, certo? E eu trago para vocês aí um vídeo, caso vocês queiram estar assistindo, ou até mesmo estar passando para os estudantes para entender um pouquinho mais sobre o conceito de acelerômetro. E a gente tem o outro conceito para fechar o jogo pedra, papel, tesoura, que é o da aleatoriedade, ok? Então, esse conceito ele vai estar trabalhando e simulando aí a nossa escolha. Certo? Então, eu tenho 3 escolhas. Eu tenho a pedra, eu tenho o papel e eu tenho a tesoura. Só que eu não sei o que o meu oponente vai colocar. E o microbit também não sabe o que ele vai colocar. Certo? Então, a gente vai ter que programar aí o microbit para que ele possa estar escolhendo aleatoriamente uma dessas 3 variáveis. Então, quais são as minhas variáveis? A pedra, o papel e a tesoura. E nosso microbit ele vai ter que ter aí, escolher nessa aleatoriedade uma dessas 3 imagens para ele apresentar, ok? Então, no jogo pedra, papel, tesoura, a jogada do oponente é imprevisível. E no microbit ele vai ser simulado gerando um número aleatório. No dia a dia, onde a gente vê números aleatórios aparecendo? Em jogos, como o bingo, a gente tem uma sequência de 60 números, mas a gente nunca sabe que número vai sair, então é aleatório. E eu também tenho aí a questão da aleatoriedade dentro das senhas, ok? Eu trago para vocês como sugestão também um app de aleatoriedade. Também vocês podem trabalhar e abrir com eles para eles entenderem esse conceito de aleatoriedade. E dentro da programação no MakeCode, onde vocês vão ver isso? No bloco aí de escolher aleatório, ok? Também, então, é esse bloco que vai ter como função, tá trabalhando a aleatoriedade nesse jogo pedra, papel, tesoura dentro do microbit, tá? Dentro do nosso jogo que vai ser programado. Bom, professores, eu deixo vocês agora com as questões. Bom, professores, vamos dar continuidade aí à elaboração aí do nosso jogo pedra, papel, tesoura no microbit. Então, a gente já viu com nossos estudantes o que são variáveis, também vimos a questão da aleatoriedade, porque a gente precisa dela, e também a questão de como funciona a questão do acelerômetro. Então, nossos estudantes eles precisam entender que esses 3 conceitos eles vão trabalhar junto na construção do jogo aí dentro do microbit, tá? Na programação. Então, qual a conexão entre esses 3 conceitos? As variáveis vão armazenar as opções do jogo, que seria pedra, papel e tesoura, certo? O acelerômetro, ele vai interpretar o gesto do jogador, legal? E a aleatoriedade, ela vai permitir que o microbit faça uma jogada imprevisível, criando aí um desafio real. Então, o acelerômetro, ele vai pensar aí no movimento, e o microbit, ele vai soltar, na hora do movimento, ele vai soltar aí uma das imagens, tá? Aleatória. Então, a gente quando joga presencialmente, pessoalmente, a gente pensa na nossa cabeça qual escolha que a gente vai fazer e na hora da jogada a gente faz. O microbit ele vai estar aí pelo meio do movimento, percebendo que ele tem que aí fazer uma jogada aleatória. Então ele vai trazer uma daquelas variáveis que foi armazenada aí na programação, que seria a pedra, o papel ou a tesoura, ok? Então ao dominar as variáveis e acelerômetros, a aleatoriedade, né, e a variável, os estudantes terão a base necessária para criar seu próprio jogo de pedra, papel, tesoura aí no microbit, ok? Lembrando, pessoal, que esses slides que vocês estão vendo aqui são slides
slides que eu mesmo fiz, tá com base no material digital, ok? Então você pode estar olhando o material digital e falando assim, mas não tem o que ela está mostrando, não tem essas figuras. Foi porque ele foi produzido justamente para o planejamento de aula, ok? Bom, o material depois ele traz aí a programação a partir aí do Make Code, aqui é importante, tá? Que a gente se atente aí ao esse passo, para que nossos estudantes possam entrar aí com um e-mail institucional, que é o @aluno.educação, para fazer o login no Make Code. Peça para que eles armazenem esse login, a senha, que eles guardem, porque eles vão voltar a utilizar, ok? Então, dedique tempo e atenção nessa etapa e peça para os estudantes anotarem em um lugar de fácil acesso a questão da senha. Lembrando, professor, a gente também tem o vídeo, de novo, tutorial, ok? Que está lá na seção do material digital no repositório. Então, você vai achar a aula, pedra, papel, tesoura, e do lado você vai achar o vídeo tutorial ensinando você a programação desse jogo, ok? Bom, aqui a gente também tem, tá, as etapas dessa programação. O que é importante aqui? Que você se atente às 6 etapas. Então, caso necessite, assista anteriormente o vídeo tutorial disponível no CMSP e dicas extras para você fazer com os estudantes. Divida os estudantes em duplas para trabalharem juntos no computador. Use um cronômetro na tela para você controlar esse tempo dessas 6 etapas. Caminhe pela sala ajudando quem tiver dúvidas, ok? Ajude individualmente os alunos que ficarem para trás. Então, eu perdi uma etapa. Vamos lá, vamos ajudar esse estudante ou colocar um colega para ajudar esse estudante a seguir nas etapas, ok? E dê feedbacks rápidos, verificando se todos nomearam as variáveis corretamente. Então, não esqueça, você, professor, tem acesso ao tutorial anterior dessa programação. Então, durante a execução, na hora que os estudantes entrarem no Make Code, você tem que se atentar a esses 6 passos dessa programação, ok? Dicas extras também na questão da placa, né, no microbit em si, que a gente vai ter que programar no computador e depois passar essa programação para o microbit. Demonstre, então, essa programação ao vivo, conecte um microbit no computador e projete o processo para que os estudantes também possam compreender esse processo mais facilmente. Peça para os alunos seguirem passo a passo, então eles podem praticar em dupla o passo a passo dessa programação. Verifique os erros comuns, certifique-se que todos conseguiram parear e identificar a placa antes de baixar, né? Então, realmente ver se a placa está pareada para realmente baixar o arquivo aí dentro do microbit, ok? Mostra a diferença entre baixar e baixar para o microbit no Make Code, evitando confusões, certo? E destaque que o microbit pode armazenar somente um programa por vez. Então, eu vou programar no computador, vou baixar minha programação e depois vou passar para a placa microbit. A placa microbit só armazena uma programação por vez. Então, se tiver alguma informação anterior armazenada nessa placa, na hora que eu colocar o jogo pedra, papel, tesoura, essa programação que tinha antes vai desaparecer, ok? Então, ficar como dica isso. Lembrando, professores, que eu tenho aí o vídeo também tutorial de como baixar projetos no microbit também no repositório, ok? E daí eu sugiro para vocês, para finalizar essa aula, porque essa aula é legal, o interessante dessa aula é que nossos estudantes joguem com a plaquinha, tá? Então eu trago como sugestão aí a metodologia ativa da gamificação. Eu trago 2 sugestões. Os estudantes foram lá, aprenderam o que é variável, o que é acelerômetro, né? Aprenderam os conceitos, juntaram, programaram, passaram para a plaquinha. E agora, vamos jogar, certo? Então eu trago um torneio relâmpago, né, onde os estudantes formam duplas e jogam uma melhor rodada de 3, usando o microbit. Quem ganhar mais partidas avança para a próxima fase. E o torneio continua até restar apenas um campeão. E eu trago o desafio do campeão. O estudante começa como desafiante e escolhe alguém para jogar. Quem vencer assume o papel do novo campeão e vai desafiando os outros estudantes da sala, ok? Dicas. Para deixar mais emocionante, os vencedores podem anotar placares e exibir no quadro da sala. Certo, pessoal? Então, o interessante dessa aula é que nossos estudantes realmente, ao final dela, ao final da programação, eles possam aí estar jogando. Bom, aqui a gente tem a nossa playlist do YouTube, a nossa QR Code de avaliação do ATPC e os tutoriais. Bom, professor, eu deixo agora você com o planejamento.